Olá, turma! Eu sou a professora Priscila, leciono Economia e Administração no Rio de Janeiro e o tema da nossa aula de hoje é Metas Smart. Bom, eu já venho falando para vocês a importância de colocarmos metas em nossas vidas. Mas como colocar essas metas? Como traçar os objetivos? O primeiro passo é a gente analisar o nosso ambiente, o nosso contexto. Se é no caso das finanças pessoais, eu preciso saber como está a minha vida financeira e profissional nesse momento. Eu ganho o suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar dinheiro para eu investir? Eu estou endividado? Enfim, eu tenho que analisar o meu ambiente, o meu contexto financeiro daquele momento. Se é numa empresa, eu preciso analisar o ambiente interno da empresa e o ambiente externo. O ambiente interno são os meus funcionários, a minha planta, né? Se eu tenho condições de expandir. Porque não adianta eu traçar um objetivo de expansão se eu não tenho condições de expandir. Da mesma forma, tem que analisar o meu ambiente externo. Eu tenho fornecedores suficientes para caso de expansão? Eu tenho mercado-alvo, né, que está demandando essa minha expansão? Então, eu preciso primeiro analisar o meu contexto para depois traçar os objetivos. Mas, digamos que nós já analisamos o ambiente. Então, efetivamente, está na hora de traçar os objetivos. Como é que eu devo traçar um objetivo? Nós temos a técnica SMART. S de Specific, ou seja, as metas têm que ser específicas. Elas devem ser claras. Todos na organização devem entender quais são as metas da organização e o que a organização espera dos seus funcionários. Em finanças pessoais, eu devo traçar metas claras. Eu quero poupar 10% da minha renda todo mês. Isso é uma meta clara, eu sei exatamente quanto é 10% da minha renda. Não adianta só eu dizer, eu quero poupar todo mês. Beleza, poupar quanto? Poupar R$1, R$2 já é poupar. Mas eu preciso ser clara. Eu desejo poupar 10% da minha renda todo mês. Bom, então S é de específico, de uma meta clara. M é de mensurável. A minha meta precisa ser mensurável. Por quê? Porque eu preciso, no final de um determinado período, medir e ver se aquela meta foi alcançada ou não. No exemplo anterior, que eu decidia poupar 10% da minha renda todo mês, no final do ano, eu vou ver se eu consegui poupar 10% todo mês. Se eu conseguir, beleza, eu alcancei a meta. Se eu não conseguir, eu não alcancei a meta. Né? Mas eu sei disso por quê? Porque poupar 10% da renda é uma meta mensurável. Né? Depois, nós temos o A, né, de alcançável, atingível. Eu preciso ter uma meta que eu consiga alcançar. Ela não pode ser uma meta fácil demais, mas ela também precisa ser alcançável. Né? Eu não vou dizer que eu vou poupar R$1 por mês, todo mês, mas eu também não posso dizer que eu vou poupar R$100 mil por mês, se eu nem ganho R$100 mil por mês. Então, ela tem que ser uma meta desafiadora, mas uma meta alcançável, atingível. Depois vem a letra R, de relevante. A meta, ela precisa fazer sentido para você. E ela precisa ser congruente com os seus outros objetivos. Por exemplo, se eu quero poupar 10% da minha renda, isso é um objetivo meu, eu não posso ter uma outra meta que seja sair
todo fim de semana para os restaurantes mais caros da cidade, porque essas metas não são congruentes. Ou eu tenho a meta de curtir a vida e ir para os melhores restaurantes do Rio de Janeiro, ou eu tenho a meta de ser poupadora, né? Ou seja, as metas, elas precisam ser congruentes, elas precisam fazer sentido. Não é só traçar uma meta por traçar, ela tem que fazer sentido para mim. E, por último, o T de temporal. Eu tenho que traçar um tempo, né? Eu vou poupar 10% da minha renda por mês. Ou eu vou me planejar para fazer uma viagem daqui a um ano. Ou seja, todos os meus objetivos, eles são claros, né? Eles são específicos, eles são mensuráveis, eles são relevantes, alcançáveis num determinado período de tempo. Né? Porque eu tenho que dizer quando eu vou começar a poupar. Tá, eu vou dizer, eu vou poupar 10% da minha renda. Quando? Né? Aquela ideia de semana que vem eu começo a academia, semana que vem, essa semana que vem nunca chega. Né? Eu preciso colocar um prazo. Em quanto tempo eu vou alcançar esse objetivo? Eu tenho que ter um prazo definido. E aí, no final desse prazo, eu vou fazer o controle. Né? Eu vou averiguar se eu alcancei ou se eu não alcancei o objetivo. Se eu alcancei o objetivo, parabéns para mim, sigo nesse plano. Se eu não alcancei, eu tenho que identificar o motivo que não me permitiu alcançar, para eu corrigir essa falha e no próximo período eu conseguir alcançar a minha meta. Dessa forma, a gente consegue tornar os nossos sonhos em realidade, né? Porque a gente não está fazendo nada de achismo, ao acaso, ao léu do vento. A gente está sendo específico, a gente está sendo mensurável, alcançável, relevante e num determinado período de tempo. Bom, pessoal, isso era o que eu gostaria de falar para vocês, né? Para uma forma, uma técnica de alcançar efetivamente as nossas metas, para que a gente efetivamente realize os nossos sonhos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigada por ter assistido até o final e bons estudos!